Oi pessoal, está no ar o primeiro episódio do videocast do CCB, o CCBcast, que especialmente esse ano será dedicado à celebração dos 30 anos de fundação do Centro Cerâmico do Brasil. Eu sou a Laís, assessora de imprensa do CCB, e ao longo de 2023 traremos conversas e bate-papos com personalidades marcantes na história do Centro Cerâmico do Brasil. Afinal, nessas 3 décadas, o CCB viveu diversas conquistas e pôde ter por perto pessoas altamente competentes que fizeram dessa história uma grande realidade. E para falar sobre isso, nada melhor do que inaugurarmos esse videocast com o Dr. José Otávio Armani Pascoal, ou melhor, o Pascoal, que atualmente faz parte do Conselho Deliberativo do CCB, mas que teve à frente da presidência do Centro Cerâmico do Brasil por 20 anos. O Pascoal tem um currículo de grande relevância à pesquisa científica e tecnológica do país, e em especial ao setor cerâmico nacional. Ele foi pesquisador do IPEM USP por 35 anos e esteve à frente de grandes projetos e instituições. Ele é engenheiro de materiais formado pela UFSCar, mestre pela USP e PhD em engenharia por uma universidade na Alemanha. Hoje, ele atua como Program Manager do projeto GMT-FAPESP, que é o projeto de construção do telescópio gigante de Magalhães, que fará parte da próxima geração de telescópios gigantes terrestres. Olá Pascoal, seja muito bem-vindo ao nosso videocast. Esse é o primeiro de uma sequência de vídeos que a gente vai trazer sobre os 30 anos do CCB. E hoje a gente vai começar contando um pouquinho de como foi toda essa história, como que começou o CCB, e nada mais importante do que trazer você que já esteve à frente aqui da instituição por 20 anos, né? A ideia é a gente bater um papo, entender como que a sua trajetória começou, como que foi todo o processo de instalação do CCB aqui em Santa Gertrudes, e para isso eu queria saber como que começou a sua história aqui no CCB. Bom dia! Bom dia, Laís. Bom dia a toda a equipe do CCB. Antes de mais nada, é para mim assim, um convite honroso estar falando aqui do CCB, inaugurando essa série de entrevistas que vocês vão fazer em homenagem aos 30 anos do CCB. Bom, muito rapidamente, a minha entrada foi meio por acaso no setor de revestimento cerâmico. Eu tinha... No início da década de 90, o Brasil estava passando por uma reestruturação industrial muito grande, né? Isso por conta da abertura econômica que o governo Collor promoveu. Era uma economia fechada, e quando ela abre, o Brasil começa a interagir com todo mundo, com todos os países, comercialmente falando. E o setor cerâmico, como todos os outros setores, tiveram que se reestruturar, porque agora não era só exportar, mas também tinha que se defender de importações, né? Não havia barreiras para essas importações. E o produto brasileiro não tinha nem norma, nós não tínhamos nem normas técnicas na época para balizar a qualidade do setor cerâmico. Então, por conta disso, a Anfacer já vinha trabalhando com essa ideia, e em 93, então, criou o CCB. O CCB criou uma entidade para certificar a qualidade dos produtos cerâmicos brasileiros dentro desse novo contexto industrial que estava acontecendo. Então, a partir daí, o CCB é criado, já começam a surgir as primeiras normas, as normas técnicas brasileiras, que nós não tínhamos, né? E o grande, para mim, assim, a grande sacada que eu vejo foi se basear já de cara nas normas internacionais. Já que estamos inseridos no mundo agora global, muito importante a nossa referência ser também a norma internacional. Então, foi para isso que a gente, né, foram feitas normas baseadas na norma ISO. Bom, com isso, o CCB, então, dá início a essa atividade. Muito rapidamente foi credenciado pelo Inmetro para certificar a qualidade das cerâmicas. E, paralelo, eu, que tinha voltado do doutorado, tinha trabalhado muito com cerâmicas que eles chamavam na época avançada, cerâmica técnica ou cerâmica fina. Eram cerâmicas com conteúdo tecnológico maior. Quando eu cheguei no Brasil, essa indústria não estava mais aqui. Por quê? Porque justamente quando abriu-se a economia, era uma indústria muito pequena aqui. Elas rapidamente foram
transferidos para o Japão, Alemanha, para esses outros países que tinham um parque industrial maior, para a China, e o Brasil passou a importar essas empresas. Então, elas aqui no Brasil não tinham mais competitividade para ter. Bom, eu estava voltando com aquela ideia, voltando da Alemanha com essa ideia de ter uma interação junto com o parque industrial cerâmico brasileiro, e eu comecei a estudar, procurar ver como é que era o setor de revestimento cerâmico, que era da indústria cerâmica, um dos setores mais avançados. Bom, me lembro na época que muita gente me questionou, Pascoal, você vai enterrar a tua cadeira acadêmica estudando um setor que é mais tradicional, enfim. E eu achei que isso era uma grande bobagem. Mas, coincidentemente, na época eu comecei a fazer um MBA na USP, porque eu estava assumindo funções de direção dentro do IPEM, e para reforçar esse lado, digamos, gestão gerencial, eu que tinha uma visão e uma formação técnica muito forte, comecei a fazer cursos de administração e fiz o MBA. E o tema do meu trabalho foi justamente estudar a indústria cerâmica, fazer alguns recortes da indústria cerâmica do ponto de vista técnico, tecnológico, né? E com isso eu consegui visitar algumas indústrias do Sul e fiz algumas visitas nas indústrias da região de Santa Gertrudes, e daí saiu um trabalho, um primeiro olhar um pouco mais profundo sobre essas relações, o que está acontecendo com essa indústria, onde ela era forte, onde ela tinha possibilidade de evoluir, crescer. Bom, o fato é que, terminando esse curso, eu fiz uma apresentação para o setor e logo de cara já me nomearam vice-presidente do CCB. Então, a primeira consequência foi eu virar vice-presidente do CCB. 6 meses depois eu virei presidente do CCB, então foi muito rápido. Na época, que isso foi, o MBA foi em 1996 e 1997, em 97, então, eu virei vice-presidente. Em 98, eu já assumi a presidência do CCB, junto com o professor Aloysio Klein, de Santa Catarina, que era o meu vice-presidente. Então, nós dois, de cara, começamos, então, esse processo de reestruturação do CCB, baseado aí em algumas demandas que a própria indústria estava exigindo, né? Bom, algumas pessoas ficaram no CCB na época, as outras saíram. Na época, nós tínhamos alguns colaboradores, como Edgar Mas, a Cristina, na área de qualidade. Eles acabaram saindo, não concordaram com as novas mudanças que a indústria estava exigindo, e ficaram o Anderson e o Sérgio Ruzon. Era uma equipe muito pequena na época. Bom, e aí nós começamos a trazer os novos colaboradores. Então, aos poucos, então, junto comigo já veio a Maria Tereza, que era uma colaboradora minha já lá do IPEM. Na área técnica, eu vou citar alguns poucos nomes, porque a equipe aos poucos foi crescendo. Então veio a Ana Paula e o Quinteiro na área técnica. Na área da qualidade, além do Anderson, veio também a Maria Luísa, que era uma pessoa bastante já conhecida no mercado para a área de gestão da qualidade. O Douglas, que tinha trabalhado como chefe do laboratório de cerâmica da escola Senai Noramado. E a Ana Paula e o Quinteiro, a Ana Paula e o Quinteiro, os dois já tinham mestrado na área, né? E a Paula já estava fazendo doutorado comigo, lá no IPEM. Então, foram duas pessoas que, a área técnica, foi um suporte muito importante para a gente. Bom, na área administrativa, além da Maria Tereza, nós tínhamos o Sérgio, aí veio também o Lucena e a Luciana. Aí começa, então, um processo realmente de transformação do CCB. Bom, com essa nova equipe, além da certificação do produto acabado, nós adicionamos o credenciamento do CCB para certificação do sistema de gestão da qualidade, ISO 9000. Isso foi muito importante, porque a gente só tinha acesso do produto final. Ele acabado, então a gente certificava, a gente só estava vendo o produto acabado. A gente tinha alguma inserção ainda dentro das empresas, mas era muito pequena. Com o sistema de gestão da qualidade, a gente começou a ter uma interação mais forte com a indústria. Então, aos poucos, a gente foi entendendo, ou foi interagindo com o processo produtivo. Para nós, não bastava olhar o produto acabado. Se a gente não tivesse um acompanhamento do processo produtivo,
ficava difícil da gente apontar ou, de alguma forma, contribuir aonde que a indústria poderia melhorar. Então, essa interação com o setor foi muito importante, a gente começou a fazer, né? O CCB também, na época, a gente usava 2 laboratórios de ensaios, o Maramato, o Senai Maramato de São Paulo e a Escola Senai de Criciúma. Então, nós tínhamos também, o acesso nosso também era por resultados de terceiros, que eram prestadores de serviço nosso. Então, isso tudo, de certa forma, limitava um pouco a nossa inserção. Bom, em 99, é a fundação da Asparcer. Esse fato é muito importante. Por quê? Porque com a criação da Asparcer, que é a Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento, eles tinham ainda, antes da Asparcer, a organização se dava através do Sindicato da Indústria Cerâmica, lá de Santa Gertrudes, e esse sindicato tinha um laboratório pequeno, mas bem montadinho, né? Só que ele, por ser de primeira parte, porque era da indústria e avaliava esse produto da própria indústria, ele não tinha valor como um laboratório independente, quer dizer, como você se auto-certificar, se você se auto-avaliar. Isso para efeito de mercado, não tem valor. E na época, o primeiro presidente da Asparcer, o João Carlos Buschinelli, que todo mundo chamava ele, muito conhecido como Biguá, o Biguá, logo, percebendo tudo isso, falou: olha, Pascoal, nós temos que transferir esse laboratório para o Centro Cerâmico, para que, de fato, esse laboratório passe a ser um laboratório de terceira parte. Aí, Laís, foi na minha opinião, outro grande movimento muito importante. Na hora que a gente assume esse laboratório, na época quem estava à frente foi o Marcelo Dias, o Marcelinho, que até hoje é o nosso colaborador, e o Marcelo que fez toda essa transição. Ele já era funcionário do sindicato e passou a ser nosso colaborador do CCB. E ele que lá dentro procurou um espaço adequado, porque a gente queria um espaço maior, um espaço mais... Então a gente alugou um galpão e por muito tempo a gente ficou nesse espaço, próximo ali da rodovia. Mas o fato da gente assumir esse laboratório, olha o salto importante que foi para o CCB, porque nós passamos a ter, de fato, 3 tipos de ensaios. O ensaio de certificação, então, agora, com o credenciamento, já era o 3º laboratório credenciado no Brasil, além dos 2 Senai, agora tinha o CCB. A gente fazia um ensaio de controle de qualidade das indústrias, que muitas empresas, se você está interagindo com o processo produtivo, mas se em cada fase você pode, de alguma forma, contribuir com esse controle de qualidade, a nossa inserção dentro da indústria aumentou mais ainda, para nós passamos a ficar mais próximo da indústria, né, prestar um serviço, né? E para a gente tudo isso foi conhecimento que a gente foi adquirindo, né, em todas essas fases. Então, isso para nós, essa inauguração aconteceu em 2002, foi uma inauguração muito importante, porque nós conseguimos trazer na época o ministro da Ciência e Tecnologia da época, trazer um ministro da Ciência e Tecnologia, né? Isso a gente conseguiu através de todos os contatos que a gente tinha, através do prefeito de São Carlos, de Santa Gertrudes. Aliás, preciso dizer que não só nós tivemos um apoio muito forte da indústria cerâmica local, principalmente da Asparcer, mas o prefeito da época, o João Vitti, foi um parceiro de primeira hora nossa, porque sempre esteve nosso, e o setor sempre tinha também um grande apoio no deputado estadual, o deputado Aldo Demarque, que foi outra figura assim, muito importante para nós nessa articulação. Então, por exemplo, através dos dois, nós conseguimos trazer na época o Michel Temer para participar, que era o presidente da Assembleia. Não é qualquer um, nós estamos trazendo o presidente da Assembleia para dentro do laboratório, que virou presidente depois, né? Então, assim, independente das afinidades ideológicas, enfim, não importa. O fato é que o CCB e o setor cerâmico, né, ganhou uma dimensão e uma visibilidade, trazendo um ministro, trazendo um presidente da Câmara. Quer dizer, foi de fato muito marcante o início para nós em 2002. Essa inauguração foi muito importante. Bom,
É, Só para... Bom, o fato assim, bom, com todas essas ferramentas, a gente conseguiu também fazer mais uma coisa, que é acompanhar o produto pós-venda. Então, a gente começou a ver quais eram as patologias que aconteciam, a gente levava para o laboratório, testava. Então, o fato de você ter o laboratório na mão, a gente conseguiu, de um lado, começar a fazer pesquisa, desenvolvimento de novos produtos, mas também ter um controle muito maior do que acontecia no próprio mercado. Então, inaugurar essa área de pós-venda, de atendimento pós-venda, para nós trouxe um conhecimento que nós não tínhamos, que era entender melhor as patologias que aconteciam, né, que muitas vezes eram atribuídas ao produto cerâmico, que muitas vezes a gente viu que, na verdade, na maioria das vezes era o assentador que sentava errado, era, enfim, uma especificação inadequada. Bom, com isso tudo, você veja como as coisas elas foram se acumulando e foram trazendo cada vez mais conhecimento e informação e conhecimento para dentro. Bom, fato marcante também nessa época foi a transferência da Ana Paula para Santa Gertrudes. Aí começa uma nova era nossa aí. E aí, Pascoal, até para falar dessa vinda da Paula para cá, é até importante a gente pensar se essa seria um marco revolucionário, além de todos os outros que você já passou. Você acredita que a vinda da Ana Paula para cá foi o que marcou esses seus 20 anos? Sabe aquelas mudanças assim quando você tem uma trajetória, de repente acontece alguma coisa e a trajetória muda? Sim. É a mudança da trajetória que você vê, ela nitidamente está vinculada à pessoa da Ana Paula, com certeza. Aí a chegada da Paula é uma mudança de rota, uma mudança de paradigma muito importante, muito importante. Bom, aí a Paula reforça toda essa área técnica, e ela que cria depois também a parte de pesquisa e desenvolvimento. E isso foi muito importante, Laís, porque para você buscar recursos, por exemplo, em projetos com os órgãos de fomento, como o FINEP, FAPESP, CNPq, você precisa ter formação acadêmica, você precisa ter doutorado, você nem pode submeter projetos, né? Então, primeiro estava eu e o Klein, depois, com a chegada da Paula, ela também já incorporou, depois com o Quinteiro, nós já tínhamos pelo menos, e depois também a vinda do Orestes, quando saiu o Klein, entrou o professor Orestes como vice-presidente, nós tínhamos aí uns 4, 5 doutores com possibilidade de solicitar apoio, né, para esses órgãos de fomento, através de projetos, e isso foi, assim, de uma importância enorme, porque todos os instrumentos, equipamentos, tudo que a gente conseguiu trazer para dentro do CCB vieram, na época, todos eles vieram através desses projetos. Sem eles, nós não teríamos montado esse super laboratório, não teríamos. São equipamentos caros, eu não sei dizer quanto de valor, mas passa de 10 milhões de reais o total de equipamento, só de equipamento, fora bolsas, fora material de consumo. Isso, então, com gente bem, com boas cabeças, com boas ideias e com recurso, né? E tendo, né, uma clara percepção dos problemas que a indústria, né, tinha, que precisavam resolver, a gente foi muito rapidamente funilando para esses resultados. Os resultados foram aparecendo, e à medida que os resultados foram aparecendo, a indústria nos apoiava mais ainda, então ficaram mais parceiros nossos. Então, resumindo, a vinda da Paula é fundamental para o sucesso do CCB. O CCB ter saído de São Paulo e ter vindo para Santa Gertrudes foi bem no meio da sua gestão como presidente aqui no CCB, né? Foi em 2008. O que na época motivou você a trazer o laboratório para cá, né? Além de todos esses impactos que você já mencionou, como você enxerga isso? De que forma que o mercado recebeu o CCB aqui e quais foram as ações positivas que o CCB traz até hoje para o mercado cerâmico, Pascoal? Na época, nós estávamos divididos, né, em duas. Nós tínhamos um agrupamento em São Paulo que cuidava da qualidade, principalmente,
em toda, digamos, a parte estratégica, até com a minha presença lá em São Paulo, e a Paula reforçando todo esse lado técnico, um laboratório, projetos, enfim, todo esse trabalho diretamente ligado com as indústrias. Então, isso é o que era essa nossa realidade. Bom, em 2007, lembra-se que em 2007, 2008 teve uma crise, né? O mundo passou por uma crise gigantesca e nós já estávamos sentindo os primeiros sinais dessa crise. Então, nós fizemos um planejamento estratégico na época e vimos, bom, essas épocas de crise, né, é bom a gente se preparar para superar essa fase. E uma maneira de fazer isso é a gente cortar todos os custos que são possíveis. E a gente chegou à conclusão seguinte, bom, por que ter duas sedes? Né? Duas sedes que aumentavam o custo operacional do CCB muito, né? Você tem uma sala, nós tínhamos um prédio, a gente alugava uma sala grande, um prédio administrativo, prédio prédio tipicamente de comercial de São Paulo, numa região estratégica, cara, e a gente viu, olha, não tem, está tudo caminhando para a nossa operação estar concentrada em Santa Gertrudes, e de Santa Gertrudes nós podíamos muito bem atender todos os outros estados, as empresas cerâmicas que estavam em outros estados, não teria nenhum problema da gente atender a partir de Santa Gertrudes. Mesmo na área da qualidade, as pessoas, muitos ainda continuaram morando em São Paulo e faziam essas viagens para visitar as empresas. Não havia necessidade, essas pessoas praticamente ficavam fora do CCB. Então, nós tínhamos uma grande sede, um custo, né, operacional elevado, e no momento de crise, você fala, olha, peraí, vamos ver onde que está apertando, onde a gente pode. Então, Laís, foi simplesmente uma decisão estratégica de redução de custo, né, pensando que no pior que poderia vir na época e que a gente teria que sobreviver. E foi uma decisão muito acertada, porque a hora que a gente fechamos, algumas pessoas que eram importantes estar no dia a dia não puderam, então eles saíram do CCB, outras se transferiram para Santa Gertrudes, né? E algumas não precisaram se transferir, continuaram em São Paulo, principalmente o pessoal da área de qualidade, porque viajava de qualquer forma. Então, assim, nós vimos que não havia necessidade de ter a sede. Então, foi basicamente isso. E foi acertado, porque em 2008, de fato, a crise começou nos Estados Unidos, ela se espalhou para o mundo, houve uma queda muito grande em venda de materiais, enfim, houve uma queda de receita do CCB, mas como nós já tínhamos nos adiantado e cortado o custo, a gente passou por essa crise sem grandes consequências, né? Então, foi muito mais nesse sentido. Então, além da questão dessa crise que você comentou, né, que já ia afetar o mercado de uma certa forma, a vinda do CCB, então, beneficiou o mercado cerâmico aqui da região, né, Pascoal? Olha, eu diria que, claro, que estando presente, você sempre atende melhor a turma que está aí do lado, né? O pessoal de Santa Catarina, ele já tinha um suporte técnico da escola Senai, lá de Criciúma, né? Quem não tinha esse suporte era o setor de Santa Gertrudes da região. Então, quando a gente assumiu o laboratório e transformamos o laboratório num grande centro na época, né, já foi assim, era uma necessidade local ou regional. A mesma necessidade, ela já estava resolvida, até antes do CCB, que ser criado, já estava resolvida em Santa Catarina, por conta desse laboratório do Senai que existia lá em Criciúma, que sempre deu muito suporte. Algumas indústrias lá eram as maiores indústrias, estavam lá, elas também tinham internamente muitos recursos para promover o seu próprio desenvolvimento interno, então elas também não tinham grandes necessidades assim. O fato que o CCB acabou tendo uma interação muito mais forte com a indústria local e regional do estado de São Paulo, até porque essa indústria era mais carente. Essa indústria ela dependia demais desse suporte, digamos, técnico, num nível um pouco mais elevado, além daquelas que a própria indústria, né, tinha através dos seus funcionários, da sua equipe.
Por isso que para nós, desde sempre, ter pessoas bem formadas, pessoas com nível técnico mais elevado, que é muito difícil você ter dentro de uma empresa, você bancar um doutor dentro de uma empresa é muito difícil. Ele custa muito e não tem demanda para um doutor dentro de uma empresa se ela não promove muita inovação, se ela não promove muito pesquisa, desenvolvimento. Assim. Nós pudemos concentrar isso dentro do CCB. Né? Mas para ter um diferencial, essa turma tinha que ser muito boa. Daí porque veio Paula, Quinteiro e muitos outros que vieram, Marcelo, que já estava dentro. E isso na área de produto, na área técnica. Depois nós começamos um grupo de pesquisa também na área de design. E aí talvez todo o grupo de design, liderado pelo Serafim, aí, nosso parceiro. Aos poucos, algumas dessas pessoas foram para a indústria. O Serafim foi um remanescente que continuou conosco aí dentro do CCB. Enfim, mas olhar um produto olhar assim, com um olhar não só técnico, mas com um olhar também estético, um olhar, né, de uso, né, enfim, essa era a ideia do CCB, dar um apoio à indústria no sentido mais amplo. E ouvindo, né, vendo você falar sobre a história do CCB, eu não tenho dúvida que foram milhares de conquistas. E hoje você ainda participa e vê de perto tudo porque você faz parte do Conselho Deliberativo do CCB até hoje, depois dos 20 anos de presidência, depois de ter visto tanta história sendo tirada do papel, tantos planos sendo tirados do papel. Como que você enxerga o futuro da instituição, Pascoal? Foram 30 anos e como que você vê daqui 30 anos o CCB trabalhando? Em primeiro lugar, assim, é importante dizer, por uma instituição como o CCB, ter sobrevivido até hoje, 30 anos, basicamente focada num único setor, isso é uma coisa quase que, eu acho que é o caso quase que inédito no Brasil. Não sei se existem outros, eu desconheço, mas já é o caso inédito. Normalmente, esses institutos, essas instituições, elas são mais multissetoriais, trabalham mais, né? O CCB continuou muito forte ligado ao setor cerâmico. Essa, para a gente, era sempre uma questão importante. Olha, para a gente evoluir, né, a gente vai ter que sair, nós temos que expandir além da cerâmica em si, nós temos que ir para algum outro. Estudamos muito, isso foi motivo de muitos estudos, muita discussão interna entre nós. Mas, num dado momento, eu acho que essa foi uma das minhas últimas contribuições, a penúltima muito importante foi, né, com a gestão da Paula. A Paula tem uma disciplina fiscal muito importante, controlar receita e despesas, né, de uma forma bastante responsável. Nós conseguimos fazer aí uma economia de quase 5 milhões na época. E em 16 a gente começou então já a falar, vamos fazer o nosso, 16 um pouco antes, quando a gente começou, acho que foi 14, a gente começou a pensar já no planejamento e construção da sede própria. Isso para nós também era importante. A gente tinha um galpão que nós alugávamos e cada investimento que a gente fazia naquele galpão era um dinheiro que nós estávamos jogando fora. Esse recurso não voltava mais para a gente. Então, era um sonho antigo ter uma sede própria. A prefeitura cedeu então, o terreno, fez uma cessão de uso do terreno para nós. E, então, aí surgiu. Então, a construção da sede foi muito importante para nós. Né? Embora tenha aumentado o custo, isso mas não importa. Ela foi muito importante. Aí eu vou contar a segunda fase, o segundo ponto importante dela. O fato de você ter e poder fazer as pesquisas, isso tudo nós já tínhamos. Mas com uma sede maior, com recursos que nós poderíamos fazer investimento, veio o outro ponto que foi o momento em que o Brasil começou a pensar nas normas de desempenho da construção civil. Então, a construção passou a ser olhada mais como subsistema. Então, a certificação tinha que olhar não só a cerâmica em si, mas todo o seu sistema de assentamento, contrapiso, argamassa. Ela tinha que ter um desempenho, né, no seu subsistema, piso, parede, cobertura, sistema hidráulico, elétrico, não mais o cabo, não só mais a tubulação, mas o sistema todo. A Paula, e aí de novo, você vê a importância da Paula. A Paula, ela participou ativamente
da construção dessa norma. Foi uma norma muito complexa, ela envolvia, como com todo sistema de norma, é natural isso, sempre tem ideias e pessoas, muitas vezes gente que vem do ambiente acadêmico, que não tem noção do que é a realidade, tanto do mercado, como de quem fabrica as coisas, como do mercado de uso. A Paula, ela colocou fio terra nessa discussão e muito, principalmente na área de revestimento, ela conseguiu mostrar para todo esse pessoal, né, que muitas das ideias que estavam sendo ventiladas, né, não faziam o menor sentido. Ela não só falou, ela provou. Aí, de novo, a importância de ter o laboratório na mão, porque ela fez muitos estudos bancados pelo próprio CCB, e cada reunião que ela ia, ela levava um conjunto de resultados que ficava claro que alguma daquelas ideias que estavam sendo ventiladas para a norma de desempenho não fariam nenhum sentido, né? E ela conseguiu, então, eu acho que isso foi, enfim, nos últimos tempos, para mim, foi uma das coisas mais importantes que aconteceu aí na vida do CCB. E, por decorrência disso, o CCB, então, introduziu essas normas dentro do CCB. Então, para onde foi o futuro? Voltando à pergunta, nós estávamos muito focados no produto cerâmico e no que decorre o produto cerâmico, e aí a gente tinha certificação de produtos, certificação dos sistemas, né? Expandimos para outros produtos cerâmicos, né? Telha, bloco, telha de concreto, tudo ainda dentro do produto, né? Atendimento pós-venda, pesquisa, treinamento, tudo dentro do produto, né? Na hora que você olha para fora do produto, começa a ver o sistema construtivo, você começa a ver construtor e não mais só o produto, isso é um salto. Então, para mim, eu não diria que é um futuro, é o futuro imediato. Aconteceu naturalmente, e a Paula, que teve uma participação fundamental nesse processo, ela já conseguiu trazer isso tudo para dentro do CCB. Então, o CCB hoje já é uma entidade que, além de ser uma referência ao produto em si, passou a ser uma referência para o sistema construtivo, olhando a parede, o piso e a cobertura, né? Então, se olhar os novos laboratórios aí de desempenho, o CCB está nadando de braçada nisso. Então, e aí surgem outras coisas que decorrem disso. Agora, então, nós saímos do produto e entramos no sistema construtivo, estamos olhando agora a construtora como um todo. Enfim, para onde nós vamos? Bom, o mundo, dentro do mundo da construção, sem fugir dele, existem mudanças nos sistemas construtivos que estão acontecendo no mundo inteiro. Quando você vê um prédio na China, no Japão, eles constroem um prédio acabado em menos de 6 meses, está tudo pronto, com tudo mobiliado. Quer dizer, o sistema construtivo vem mudando radicalmente. E isso vai ter impactos, né, na própria indústria cerâmica como um todo. Eles têm que estar atentos a essas novidades que estão surgindo. E o CCB, de novo, tem que continuar fazendo esse papel que a gente vinha fazendo. Olhar o futuro, pensar o futuro e ver como esse futuro impacta o setor cerâmico, como é que ele impacta tudo isso. E como é que impacta a própria instituição, o próprio CCB. Nós não podemos deixar de fazer esse exercício. E a gente fala assim, não, as novas casas vão ser por uma impressora 3D, casas pequenas, o cara vai lá, põe uma impressora 3D, já tem construção sendo feita desse jeito, né? Então, lá uma máquina que vai injetando lá e, de repente, em um dia está uma casa inteira pronta. Ela vai ter cerâmica, não vai ter? São exercícios que a gente tem que acompanhar o que acontece lá fora, o que acontece aqui. Eu tinha feito até uma proposta para, uma proposta para a Alfaceb, fazer um observatório tecnológico, né, de acompanhamento do que está acontecendo no mundo lá fora, né? Nós tínhamos, na época, um relacionamento, ainda temos um relacionamento com o pessoal nessa área, tanto na França como na Suíça, alguns lugares que a gente poderia estar monitorando o que esse pessoal está fazendo. Sim. E esse observatório tecnológico, o CCB pode fazer isso? Pode, deve. São coisas que a gente não pode, porque o setor cerâmico,
Isso deveria ser feito pela Anfacer, mas na medida que a Anfacer não esteja fazendo esse tipo de exercício, alguém tem que fazer esse exercício de futuro, porque vai impactar o setor e impacta o CCB. Né? É um pouco por aí, mas... Sem dúvidas. Pascoal, eu quero te agradecer. É muito rico a gente poder ver um pouco do início da história do CCB, né, que já está fazendo 30 anos, que está revolucionando o mercado. Fico muito feliz de ter conversado com você hoje. Eu tenho certeza que a gente começou esse nosso videocast, a nossa sequência de vídeos com o pé direito. Eu já deixo o convite para todo mundo que assistiu até aqui para acompanhar as nossas redes sociais e também o blog do CCB, que mensalmente a gente vai trazer para vocês uma entrevista, um bate-papo diferente com personalidades aqui do CCB. Quero agradecer a sua participação, Pascoal, e até a próxima conversa. Eu que agradeço, né? Sucesso para todos vocês.